Você sabe a diferença entre posse e detenção? Gente, se tem uma coisa importante dentro dos direitos reais e que vai implicar em efeitos práticos aqui no direito agrário, é a diferença desses dois institutos, desses dois termos. Por quê? Enquanto o possuidor tem uma série de direitos e a posse uma série de efeitos, a detenção não tem nada disso. A detenção coloca o detentor como uma posse deflagrada, uma posse desqualificada e, portanto, tira do detentor uma série de direitos, inclusive, e especialmente, né, o mais importante, o de uso capir. Né? Se eu ficar em uma terra por um determinado período de tempo, todo mundo sabe que se eu tiver a posse de um bem, seja ele móvel ou imóvel, por um determinado período de tempo, e aqui existem várias hipóteses, né? Nós temos o uso capião ordinário, temos o extraordinário, temos o especial, enfim, vai depender do tipo de bem e do tipo de posse, inclusive, também, né? Se ela começou de boa fé ou de má fé, justa, injusta, que vai determinar qual é o período de tempo, se de 5, de 10, de 15, de 20 anos necessários para que se possa usucapir aquele bem. Mas, enfim, independente do período necessário, todo mundo sabe que se eu permanecer na posse de um bem por um determinado período de tempo, vai nascer para mim o direito de uso capir, ou seja, de adquirir a propriedade daquele bem, seja móvel ou seja imóvel, por meio de uso capião, porque eu tive posse durante um determinado tempo. E se eu tive detenção daquele bem durante um determinado tempo? Nada a ver. Eu não tenho direito de uso capir, eu não tenho direito de entrar com ações possessórias, como, por exemplo, de reintegração de posse, de interdito proibitório para evitar alguma ameaça de turbação. Eu não vou poder nem mesmo figurar como parte, eu não posso nem ser parte em um processo judicial sobre um bem que eu tinha detenção e não posse. Enquanto que na posse eu tenho o direito de pedir, inclusive, que aquele bem seja declarado meu, de pedir, inclusive, a propriedade, a aquisição da propriedade daquele bem, pelo simples fato de eu ter exercido posse sobre ele durante um período de tempo. Na detenção, eu não tenho direito nenhum, nem mesmo de entrar com ações possessórias, nem de discutir esse direito judicialmente. Então, olha o tamanho da importância da diferenciação desses dois termos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles para que você entenda. Bom, posse é algo muito tranquilo, né? Você está na posse, você está usufruindo, gozando, você está exercendo direitos sobre uma determinada coisa, sobre um determinado bem, móvel ou imóvel. Aqui, como a gente fala sempre sobre, dentro da questão do direito agrário, provavelmente vai ser um sítio, né, uma pequena propriedade rural, ou às vezes até grande, a depender. É que é difícil, em grandes propriedades, acontecer do proprietário, do legítimo proprietário, permitir que um terceiro exerça posse sobre ela durante o tempo necessário para uso capião. Geralmente ele vai se impor ao exercício dessa posse e vai entrar com ação possessória cabível, né? Mas em pequenas propriedades acontece muito. Também pode acontecer com implementos agrícolas, né? Eu estar na posse de um certo implemento agrícola durante determinado tempo, posso entrar com uso capião. Muita gente não sabe que também cabe o uso capião de bens móveis, né? A gente fala sempre da questão do uso capir bens imóveis, mas também é totalmente possível se fazer uso capião em relação a bens móveis, inclusive os prazos são menores, né? Então, a posse me dá esse direito. E a detenção? A detenção, não. Vamos, então, estabelecer o que é a detenção. A detenção ela pode ser estabelecida em alguns aspectos, e eu quero falar com você aqui hoje sobre 3, que são os mais importantes, os que mais acontecem, e a gente vai conversar sobre eles para que você identifique, beleza? Primeiro, a detenção ela pode ser a posse exercida em nome de outro, em nome de terceiro. Então, por exemplo, o funcionário, o caseiro do sítio, ele nunca vai poder entrar com a ação possessória ou ainda com a ação de uso capião, mesmo que ele ficou 30 anos morando naquele sítio, porque ele está exercendo a posse em nome de outro. Há uma relação de subordinação. Então, sempre que há
uma relação de subordinação entre quem está exercendo de fato a posse e o proprietário do bem, tá? Na verdade, a posse exercida aqui pelo possuidor é uma posse diminuída, é uma posse deflagrada, que na verdade não é posse, é detenção. Então, toda vez que alguém exerce posse em nome de outro, por uma relação de subordinação, como por exemplo, o típico exemplo do caseiro, na verdade ele é detentor. Por ser detentor, ele nunca nascerá para ele o direito de uso capim daquele bem. Beleza? Outro exemplo de detenção, a detenção por tolerância. Por tolerância. Se eu tolero que você esteja no meu imóvel, eu tolero que você esteja lá, então você também não exerce posse, exerce detenção. Como é que eu comprovo que na verdade eu estava tolerando, que você não estava lá com ânimos de dono, que você não era possuidor, mas sim que eu, dono do imóvel, estava ciente que você estava lá no meu imóvel e eu tolerava isso. A comprovação aqui é muito importante, né? Então, eu fui uma vez numa aula de pós-graduação lá em Goiânia com um professor e ele deu um exemplo bem bacana. Era uma questão de imóvel urbano, né, mas que também se aplicaria para um imóvel rural. Ele disse o seguinte, olha, um irmão, ele deixava que o outro ficasse lá na casa dele, na casa que pertencia a ele. Então, o Antônio, vamos supor, deixava o João, que era irmão dele, ficar na casa dele. Por quê? Porque eles eram irmãos, porque havia uma ligação familiar. Então, por mais que a casa fosse do primeiro irmão, do irmão mais velho, e por mais que, no exemplo, inclusive, que o professor deu, se cobrava um aluguel que nunca era pago pelo outro irmão, né? Mas se tolerava que ele permanecesse lá, por uma questão de amizade, de família, de irmandade, né? Um bom exemplo, nesse caso, pode ser, por exemplo, o do arrendatário, que por mais que já tenha vencido o prazo do contrato de arrendamento, né? Então ele teria que entregar a terra, vamos supor, e por mais que ele, vamos supor, deixe de pagar a renda da terra, ou seja, ele está inadimplente, já venceu o prazo e ainda assim ele se encontra inadimplente, mas ele permanece na terra. Por quê? Porque o dono está tolerando, porque o dono está deixando. Esse período de tolerância não configura posse. Então, essa pessoa nunca vai poder entrar com ação de uso capião. Entendido, então? Também é um bom exemplo, o terceiro e último exemplo, a permissão. É quando eu permito. Uma coisa é tolerar, a outra coisa é permitir. Tolerar é quando alguém... O que seria a tolerância? É quando alguém exerce aquele direito de forma unilateral, né? Não teve a minha prévia autorização, não teve a minha prévia permissão, ele simplesmente começou a exercer, ele pintou lá na minha terra, apareceu lá no meu imóvel, começou a usar a minha roçadeira, a minha arrancadeira de amendoim, e eu fui deixando. Isso é tolerância. O que é permissão? É quando eu deliberadamente, no início de tudo, dou uma prévia autorização para que ele exerça aquela posse, né? Seja num imóvel urbano, num imóvel rural, seja num bem móvel. Eu permiti, né? Por que no exemplo do irmão, acho que eu acabei contando ele meio que por cima, por que no exemplo do irmão que eu contei não era permissão? Porque o segundo irmão, o João, né? Nem sei se eu chamei ele de João, mas enfim, Antônio e João. Antônio é o dono do imóvel, João é quem está exercendo detenção, né? Ele não pediu para ir para o imóvel do irmão. Ele não pediu uma autorização. Ele simplesmente brotou lá na casa, porque era a casa do irmão, ele estava precisando de uma casa, ele brotou lá e começou a usar. O irmão, sabendo, foi tolerando. Então, por que no exemplo também do arrendamento, com o contrato vencido e com a inadimplência que eu dei, por que não é permissão, é tolerância? Porque o arrendatário não pediu a prorrogação do contrato, ele não pediu, não celebrou um contrato de comodato rural, ele não pediu uns dias para ficar ali, mesmo após vencido o contrato, ele simplesmente foi ficando, e o dono da terra foi tolerando. Contudo,
Na permissão, existe um pedido prévio, existe uma autorização prévia. Olha, venceu o nosso contrato de arrendamento, você está inadimplente, mas eu sei que a coisa está difícil, pode ficar aí mais 3 meses, eu estou permitindo. Ou pode ficar aí mais 20 anos, eu estou permitindo. Então, fica aqui a conceituação, a diferenciação entre tolerância e permissão e também a diferença entre detenção e posse, tá? Então, quando eu exerço posse, vai nascer para mim uma série de direitos, e quando eu exerço detenção, não. 3 exemplos de detenção, existem outros que a gente vai tratar em outros vídeos. No vídeo de hoje, 3 exemplos práticos, clássicos de detenção. Posse exercida por subordinação, como o exemplo do funcionário, do empregado. Posse exercida por meio de tolerância. Posse exercida por permissão. Essas 3 posses, na verdade, são posses diminuídas, desqualificadas, cujo termo correto é detenção. Nesses 3 exemplos, existem detentores e não possuidores. Portanto, o proprietário tem ali o seu direito garantido de permanecer na propriedade sem poder ser usucapido. Esses 3 detentores não vão poder adquirir a propriedade desses imóveis ou desses móveis, enfim, desses bens por uso capião. Um abraço, até mais.